Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso terceiro vídeo da mentoria Conexões, né? Nós já viemos de dois vídeos especiais, dois vídeos que Deus falou ao nosso coração sobre a importância de nós termos conexões, de termos em nossas vidas conexões que façam a diferença, né? Que nos faz olhar para o nosso real objetivo, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para os propósitos que Deus ele tem desenhado para cada um de nós, né? Nós já vimos anteriormente que se você nasceu, você tem um propósito, né? As pessoas geralmente utilizam disso, né? Por exemplo, falam, né? Ah, você tem um propósito, ou você tem um propósito, né? Geralmente direciona a palavra, mas na verdade todo mundo tem um propósito na sua vida. Todo mundo. Não tem uma pessoa viva que não tenha um propósito. Então, volto a repetir, se você está vivo, se você nasceu, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E o que nos cabe é encontrar esse propósito. É realmente pedir para Ele o discernimento, pedir para o nosso Deus o discernimento, né? De saber realmente qual é o seu propósito aqui nessa terra. Mas uma coisa é certa, o propósito sempre está alinhado com a palavra de Deus, sempre está alinhado com aquilo que Ele tem para a nossa vida eterna lá com Ele no céu. Então, o que nós precisamos é desse discernimento para realmente encontrar, né, o que realmente nós precisamos fazer. Claro que existem, né, aqueles mandamentos, aquelas missões que ela é geral, né? É para todos os filhos de Deus, né? Todo mundo que se diz eu sou filho de Deus, aquela pessoa ela tem aquela obrigatoriedade, por exemplo, né, o ID. O ID é uma obrigação de todos os filhos de Deus. Levar a palavra de Deus é uma obrigação, né, de todos os filhos de Deus. Então, tem coisas que são assim geral, né, para todo mundo. Mas é claro que tem cada filho tem a sua particularidade, não é mesmo? Né? Cada filho ali, né, isso é na nossa vida, né? Você que tem aí filhos, né, você sabe que cada filho, né, é seu filho. Todos são seu filho por igual, é ou não é? Mas cada um ali tem a sua particularidade, tem a sua identidade, tem aquilo que faz ele ser único, aquilo que faz ela ser única. E isso é que nos torna aí especiais para o cumprimento desses propósitos. E hoje eu quero dar continuidade aos nossos vídeos sobre conexões, né? Como eu falei, essa mentoria Conexões, Deus tem aberto aí o nosso entendimento, aberto aí o nosso conhecimento referente às conexões que nós precisamos ter a atenção de ter nesta terra, de ter neste momento aqui, enquanto nós estamos aqui, né? E eu quero começar com você lendo o capítulo de Juízes, capítulo 4. Aqui vai trazer uma história de duas pessoas importantíssimas para a história do povo de Deus, né? Juízes, você sabe que em vários momentos ali Deus levantava juízes, né? Para julgar o povo, para ajudar o povo, para serem, né, os porta-vozes ali de Deus naqueles momentos, né? Momentos, muitos deles, momentos difíceis, momentos ali de aperto mesmo, que o povo de Deus sofreu muito aperto, mas também, né, não é o tema de hoje, mas muitos apertos, muitos causados ali por conta de desobediência, por se voltar contra Deus, voltar-se ali para o medo, né, voltar-se ali para outros deuses também, mas isso não vem ao caso aqui agora. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, no capítulo 4 de Juízes, é a história de duas pessoas importantes aí, como eu falei, né? Débora, uma juíza, e também o rei Baraque. Quero começar aqui o capítulo de número 4, começando no versículo de número 6. Ou melhor, vamos já ler o versículo primeiro, que eu acho que é importante aqui essa introdução para quem é Débora, né? Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Olha aí, acabei de falar, né? Assim o Senhor os entregou às mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro,
os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Eles clamavam ali, né? Clamaram ao Senhor. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, olha só como ela era uma figura importantíssima para aquele povo, né? Naquele tempo, naquela época. Versículo 6 agora. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. E lhe disse: o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúna 10.000 homens em Naphtali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Então ali, Baraque ele já tinha a palavra de vitória ali naquela guerra. Deus mandou Débora chamar ali então Baraque e dar essa promessa para ele, né? Dar essa promessa para ele. Ó, você vai guerrear contra ele e você vai vencer. Deus vai fazer com que ele te ataque, mas ele vai entregar, antes que algo ruim aconteça, Deus vai entregar ele em suas mãos. E aí diz mais aqui, né? Continuando no versículo 8. Baraque então disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for, eu não irei. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Todas as conexões, elas são importantes, como eu já trouxe aqui para vocês nos vídeos anteriores. Não tem uma conexão que, guiada por Deus, não seja ali algo para o nosso crescimento, algo que venha contribuir para que a promessa de Deus e o propósito de Deus na nossa vida venha se concretizar. Só que uma coisa nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos, de jeito nenhum, confundir as coisas. Uma coisa é eu ter uma conexão que vai ajudar ali a intercedendo pela minha vida, orando pela minha vida, né? Como eu trouxe aqui no começo a história de Moisés, né? Moisés e Jetro, a respeito ali de pessoas pontuais que vai lá e às vezes nos corrige em algo que nós temos de oportunidade. E ok, são conexões guiadas pelo Espírito Santo, porém nós temos que tomar muito cuidado, porque essas conexões, elas não podem substituir, escreva isso no seu coração, essas conexões não podem substituir a nossa fé em Deus. Ela não pode substituir a nossa fé naquilo que Deus já determinou, naquilo que Deus já trouxe como promessa para a nossa vida. Essas conexões, elas não podem tomar o lugar de Deus em nossa vida. Débora deu uma palavra guiada pelo Espírito de Deus. Deus mandou ela para que chamasse Baraque e desse essa promessa para ele. Eu creio que era uma promessa, poxa. Era uma batalha que você tinha. E Deus está dizendo, você vai, mas eu vou te dar vitória. Era uma promessa que ele tinha. A vitória era a promessa que ele tinha. E estar na posição de rei era o propósito dele. O propósito dele era estar ali na posição de rei. E estar em posição de rei te traz ali benefícios? Traz. Porém, te traz também obrigações. E uma delas é guerrear a favor do povo. Uma delas é estar à frente ali da batalha. Uma delas é ali realmente enfrentar os inimigos. E quando ele recebeu essa palavra, o que ele deveria ter feito? Crido naquela palavra, segurado aquela palavra e ir obedecer a Deus mediante aquela palavra. Crendo na vitória que Deus já tinha ali estabelecido.
Porém, a frase dele aqui, vamos repetir aqui no versículo 8, e Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei. Mas se você não for, eu não irei. O que que isso nos traz? Dependência. Veja como a conexão de Baraque com Débora já estava num grau de dependência. Ele tinha dependência na presença de Débora. Ele tinha dependência na presença de Débora, ao ponto de, em uma batalha, que ele foi chamado, que ele foi determinado a ir, por conta da posição de Débora, por conta, né, daquilo que ela tinha, do propósito dela, de ser uma pessoa representante do próprio Deus. Ali para aquele povo, o que talvez ele pensou, poxa, eu vou com ela. Porque se eu for com ela, a certeza da vitória é garantida. Como assim? A palavra de Deus não é o suficiente? A palavra de Deus já não basta, Baraque? Quantas pessoas podem se encaixar muito bem em Baraque hoje? Pessoas que às vezes para crer naquilo que Deus está falando, precisa de algo tangível, né? Algo tangível, algo que ela tenha que tocar, algo que ela tenha que sentir. Ou seja, eu só vou crer se eu realmente ter a certeza que, né, não estou olhando no escuro, não estou, né, fazendo ali algo que eu não tenha segurança. Só que às vezes você só vai ter uma palavra. E se ela não for o suficiente, aquilo que Deus já tinha determinado para que acontecesse, não vai acontecer. Ou melhor, pode até acontecer, porém não vai ser da forma que era para ser. Não vai ter o fim que já estava determinado. As coisas vão ter que mudar, porque você preferiu adaptar os meios para chegar àquela promessa. Você pode chegar, porém o fim não pode ser, talvez, o fim não vai ser, talvez, aquilo que, né, Deus tinha determinado inicialmente. E aí é o que está o perigo. As conexões que Deus permite na nossa vida não é para gerar dependência. Você não tem que estar apoiado 100% numa conexão, ao ponto de só, como Baraque, né? Eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. Eu só vou se você for, ô Débora. Mas se você não for, me desculpe, mas não. Então, a fé, naquele momento, ela está baseada ali na presença de Débora. Aí eu pergunto para você hoje, aonde está firmada a sua fé? Onde está firmada a sua fé? Você tem buscado a Deus ou você tem se apoiado em conexões? Como eu falei, conexões é importantíssima. Se não fosse importante, talvez alguém pode até falar, nossa, mas parece que você está sendo contraditório com o propósito dessa mentoria. Né? Porque se o propósito da mentoria é você falar da importância das conexões, por que você está dizendo que é perigoso esse tipo de conexão? Porque conexões são importantes. Mas nós temos que manter o equilíbrio. Temos que manter sempre o equilíbrio. Eu não posso buscar conexões apenas para me respaldar espiritualmente. Respaldar não, melhor dizendo, né? Para eu me blindar espiritualmente de tudo. As conexões não são para isso. As conexões são para orientar, são conexões orientativas, conexões de consolo, conexões de palavra, conexões de suporte, conexões emocionais às vezes também. Pessoas que você vai poder se abrir, sabendo ali que vai ficar só entre você, ela e Deus. Mas as conexões, elas não podem ser de dependência. Não pode. É igual remédio. Remédio é muito importante para nós. Foi criado
para ser muito importante para nós. E é muito importante para nós. Quando você está com uma dor ali, quando você está precisando tomar um remédio, tome o remédio. Porém, na dose certa. Na dose estabelecida pelo médico. Da forma que o médico orientou. E a maioria dos remédios, o que nos causa? Reações. Tem remédio, por exemplo, que você toma ali e ele te causa sono. É ou não é? Agora imagina se tomado, né, se aquele remédio foi ingerido de forma errada. Com uma dose a mais do que é permitido, uma dose a mais do que foi ali orientado, estabelecido. Assim também as conexões. Se as conexões elas forem firmadas para tomar o lugar de Deus, tomar o lugar da fé, na fé no propósito, na fé na promessa, tá errado. Aí já não é conexão, aí é uma dependência. E como eu falei, a dependência ela tem esse problema de fazer você só crer, de fazer você só enxergar o que é tangível. Só que vai chegar um momento em que não vai ser suficiente. Em que a presença dessas conexões não vai ser suficiente. E essas conexões, elas estão estabelecidas com esse fim, então são conexões que elas vão ser, muitas das vezes, momentâneas. Vão ser conexões que serão abaladas. Conexões que em algum momento vai se desconectar. E aí é o problema. Por quê? Porque se eu só estou onde eu estou por conta dessas conexões, quando houver ali a desconexão, aí é igual a parábola da casa firmada na areia. Então eu convido você hoje a refletir sobre quais conexões e como você tem firmado essas conexões. Agora não é quem, eu estou dizendo em quem, estou dizendo o como e o porquê. Como você está permitindo que essas conexões venham a acontecer e por quê? Qual que é o fim? Ah, é porque se eu não tiver essa conexão não consigo. Tá errado. Tá errado. Sua dependência não é na conexão. Sua dependência é na palavra de Deus. É naquilo que Ele já estabeleceu, naquilo que Ele já determinou. Ah, eu tento de várias formas firmar conexões e elas não acontecem. Às vezes é exatamente por conta disso. Qual é o porquê? O porquê você está ali tentando firmar essas conexões? Quando o porquê ele for sadio, quando o porquê ele não for para te causar dependência, aí você vai ver as conexões surgindo de forma natural, sobrenatural e guiada pelo Espírito de Deus, sem nenhum tipo de força, vai ser ali realmente totalmente guiado pelo Espírito de Deus. É igual quando eu trouxe para vocês a história de Maria e Débora. Que só a presença de Maria, quando chegou na casa de Débora, causou ali um movimento espiritual, que palavras não precisaram ser ditas. Não precisaram. Por quê? Porque foi totalmente orquestrada pelo Espírito Santo de Deus. E são essas conexões que Deus ele quer que aconteçam na sua vida. Conexões que vão ser para você como um suporte, para te dar aquele gás, para falar para você que você consegue sim. Vai lá, porque Deus já entregou para você os seus inimigos, Baraque, vai lá. Aí Baraque fala, né? Mas se você não for comigo, eu não vou. Eu só for se você for. O que Débora fez?
que Débora fez, pastor? Como uma boa amiga, como uma boa conexão, essa foi a sorte de Baraque. Com uma boa conexão, uma boa amiga ali, uma boa pessoa, uma representante de Deus, ela foi. Deus permitiu ela ir. Ela foi. Né? Foi ali por educação, ela foi ali por, né? Como eu falei, por ser uma conexão ali verdadeira com ele ali, uma boa amiga. Porém, o fim não foi como Deus queria. Porque quando ela foi, né? Deixa eu ler aqui para você. Quando ela foi, ela disse assim, ó. Respondeu Débora. Está bem, eu irei com você. Mas, aqui o mais. O que o mais representa aqui? O mais representa que o que estava determinado no começo mudou. Mudou. Só por você, ô Baraque, só por você colocar como algo que você só vai fazer se eu for, só por conta disso, só por conta dessa condição que você estabeleceu para sua ida, mudou. Mas, então o mas ele representa essa mudança. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, olha aí, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Nas mãos de uma mulher. Ah, então, o que significa? Não, o problema não foi Deus ter colocado a honra da vitória nas mãos de uma mulher. O problema não foi esse. O problema foi ali a dependência que Baraque tinha em Débora. A dependência que ele tinha nela. Então, que todo tipo de dependência emocional, dependência ao ponto de você se parar. Existe uma paralisia espiritual na sua vida. Por conta de dependências, nesse momento, venha cair por terra. E que a sua dependência venha estar inteiramente naquilo que o Senhor traz na sua vida. Naquilo que Ele já determinou, naquilo que Ele já falou para você. A sua dependência vem estar no Espírito Santo de Deus e apenas nele. Em nome de Jesus. Que as conexões venham a continuar sobre a sua vida, mas não para te causar dependência, mas para te fortalecer, para te colocar de pé, para te moldar na fé, para te forjar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? É isso. Essa foi a palavra, a mensagem de hoje. Conexões, não dependência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que essa jornada da conexão venha estar aí contribuindo para o seu crescimento. Em nome de Jesus. Te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.